Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué. Josué é o sexto livro da Bíblia. Josué, capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, nós vamos ler, queridos, os 9 primeiros versículos. Ao longo dessa semana, o Senhor falou profundamente ao meu coração, trazendo ânimo, trazendo renovo, encorajamento, através desse texto. Meu desejo é que Ele faça a mesma coisa na vida dos irmãos, na explanação, na aplicação, na exposição das Santas Escrituras. Josué, capítulo 1, eu lerei e peço que os irmãos acompanhem com bastante atenção, diz assim: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oremos mais uma vez. Bendito Pai Celestial, nós, povo do Senhor, temos alegria de prestar esse culto ao Senhor. Nós, ó Deus, povo da aliança, temos alegria de servir ao Senhor com alegria. Temos, ó Deus, a bênção de ter a Tua palavra, a lei do Senhor. Temos a bênção, ó Deus, de ter, Senhor, a revelação do Senhor para nós. Revelação tão preciosa, tão abençoadora. Revelação tão útil para ensinar, para corrigir, para repreender, para educar, para instruir. Revelação, Senhor, que é tão preciosa, que alegra o coração, dá sabedoria aos simples, ilumina os olhos. A revelação do Senhor, ó Pai, que nós tanto, ó Pai, necessitamos. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Aplique a Tua palavra aos nossos corações, para a Tua glória, para o bem do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Essa semana, queridos irmãos, eu confesso que fui tomado por um abatimento, um desânimo, quando comecei a pensar sobre a situação da nossa igreja, as dificuldades, quando comecei a olhar para as minhas próprias limitações, como pastor, como pregador, quando comecei a olhar para outros tão mais capacitados. Comecei a assistir algumas mensagens, e ao invés de prestar atenção nas mensagens, eu comecei a olhar a postura, a facilidade com que aqueles pregadores falavam, a eloquência, a sabedoria, o conhecimento deles, comecei a ficar desanimado. E ao longo da semana foi passado a situação da nossa igreja financeira, a situação séria, crítica.
a informação de que a arrecadação tem caído, a informação de que nós temos gasto mais do que nós temos arrecadado, a informação de que os dízimos e ofertas têm diminuído. Então eu comecei a pensar, queridos, sobre tantas coisas que nós temos para fazer aqui, as oportunidades que têm surgido de compra de terreno, ampliação da igreja, e pensar por que é, queridos, que a arrecadação tem caído, por que é que há pessoas que estão desanimadas, por que é que há pessoas que simplesmente não querem participar do culto, por que é que há pessoas que não se engajam nos trabalhos da igreja, por que é que há pessoas que não se têm prazer em buscar ao Senhor, em participar das reuniões de oração. Eu comecei a pensar em tudo isso e olhar para mim, pensar, eu creio que eu deva ser culpado disso também, quem sabe se eu fosse mais conhecedor, quem sabe se eu fosse mais eloquente. Então eu confesso aos irmãos que eu fui sendo tomado por um desânimo e também cometendo o pecado da inveja, olhando outros, mas Deus me mostrou que aquilo era pecado e que eu precisava pedir perdão. E quando, meus irmãos, eu me deparei com esse texto para preparar este sermão, Deus falou, como eu disse, profundamente ao meu coração, mostrando quem é o Deus da obra e de quem é a obra. Mostrando, queridos, que Deus não depende da minha vida ou da vida de qualquer um de nós para executar a sua obra, para conduzir o seu povo, para fazer a sua vontade. Mostrando, queridos, que de fato Ele é o Deus da aliança, mostrando de fato que Ele é o Deus que conduz o seu povo, o Deus bom, o Deus misericordioso, o Deus fiel que nós lemos no Salmo 100. O Deus, queridos, que é o rochedo da nossa salvação, como nós lemos no Salmo 95. O Deus que conduz o seu povo. Ah, meus irmãos, como isso foi precioso, lembrar, queridos, lembrar da bênção que nós temos de fazer parte do povo da aliança e que nós servimos o Deus da aliança todo-poderoso, fiel e bom. Então, queridos, às vezes nós desanimamos, nos esgotamos, pois esquecemos quem é o Deus da obra, nos esquecemos de quem é a obra, de quem é o povo, de quem é a igreja. E ao olharmos, estudarmos o livro de Josué, aprendemos muito sobre isso. É um livro, meus irmãos, que tem muito a nos ensinar. O livro de Josué relata a conquista israelita da terra de Canaã, que Deus havia prometido aos patriarcas. Cerca de 400 anos antes desta passagem, Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó uma terra, um descanso para o seu povo. Mas, conquanto este livro seja considerado um livro histórico, engana-se quem acha que trata-se apenas de um livro que traz informações históricas, que traz relatos acerca da conquista israelita de Canaã. Não, é muito mais do que isso. Embora, meus queridos irmãos, nesse livro contenha grande quantidade de dados históricos, sua intenção é ser muito mais do que um livro de história. A Bíblia hebraica, meus irmãos, a lista entre as obras dos profetas. É interessante notar que, diferente da nossa Bíblia, na Bíblia hebraica, há uma outra sequência. Na nossa Bíblia, nós temos os 5 primeiros livros, que são os chamados livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, nós temos os livros da lei. Mas depois dos livros da lei, depois do Pentateuco, vem logo o livro de Josué. E após Josué nós temos Juízes, Rute, os livros de Samuel, das Crônicas, Reis, Neemias e Ester. E depois vem o livro de Jó. Aí já entra na chamada literatura sapiencial, nos livros poéticos. Então, entre os livros da lei e os livros poéticos, encontra-se, pelo menos na sequência da nossa Bíblia, os chamados livros históricos. Mas quando nós olhamos para a Bíblia hebraica, não é essa a sequência. Então, uma das principais diferenças entre a maioria das versões bíblicas modernas e a Bíblia hebraica é que, diferente das nossas versões, na Bíblia hebraica nós temos acontecimentos que cobrem o período da conquista até poucos anos após o início do cativeiro babilônico. Na Bíblia hebraica, meus irmãos, o livro de Josué é colocado junto com os chamados profetas anteriores. E o que isso, queridos, significa para nós? Ao tratar Josué e Reis, por exemplo, como literatura profética, o cânon hebraico enfatiza a base comum partilhada pelos demais livros proféticos. Nós temos, queridos, no livro de Josué, muito mais do que simples informações históricas.
o que nós temos, meus irmãos, no livro de Josué. Suas lições foram expressas, queridos, em termos que davam esperança, instrução para um povo ameaçado por conquistadores assírios, conquistadores babilônios, conquistadores persas, lembrando ao povo de Deus da liderança provida por Deus e da lealdade exigida pelo Deus da aliança. Este livro, meus irmãos, foi escrito depois, algum tempo depois daqueles acontecimentos. Alguns creem que certamente não foi Josué quem escreveu todo o livro, mas alguém compilou aquelas informações anos depois e fez uma seleção das informações. Doutor, por exemplo, Gerhard van Groningen, chega a chamar o livro de Josué como uma literatura história profética. Uma literatura histórica profética. Josué, que se chamava Oséias, o próprio Moisés muda o nome de Josué. Oséias significa salvação, e Moisés muda o nome de de Oséias para Josué. Josué significa Iavé, Javé, o Senhor salva. Isso nós lemos lá em Números, capítulo 13, versículo de número 16. Então, meus irmãos, nós temos aqui muito mais do que simplesmente um livro histórico. Nós temos um livro cujas informações foram detalhadamente selecionadas para encorajar o povo de Deus no futuro. Não somente o povo de Deus após Josué, não somente o povo de Deus na época, por exemplo, do cativeiro, não somente o povo de Deus após o cativeiro, mas para nos encorajar hoje, povo de Deus hoje. O que é, queridos, que nós podemos destacar destes primeiros versículos que nós lemos? Eu quero destacar lições que eu creio que são preciosas para mim e para a sua vida, para a igreja, para o povo do Senhor Jesus. A primeira lição que nós podemos destacar aqui, a primeira verdade, é que Deus é o Senhor sustentador e provedor da sua obra. O Deus da aliança é o Senhor que sustenta, que provê a sua obra. É o Senhor que sustenta, que provê o seu povo. É o Senhor que sustenta e que provê o povo do pacto da sua aliança. Vejam os primeiros 2 versículos. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Percebem, meus irmãos, o povo estava, depois de peregrinar 40 anos pelo deserto, o povo estava prestes a entrar na terra prometida. O povo, meus irmãos, então, estava apenas aguardando uma ordem de Deus para que eles entrassem em Canaã. O povo estava a leste de Canaã, havia um rio separando, o rio Jordão, e eles deveriam então atravessar este rio. Na verdade, havia um vale que eles deveriam atravessar para possuir a terra prometida. E eles estavam ali aguardando a ordem. Deus então diz essas palavras: Moisés, meu servo, é morto. Depois da morte de Moisés, queridos, o que nos mostra é que Deus, que havia conduzido o seu povo até então, continuava a conduzir o seu povo. O povo não dependia de Moisés. Imaginem se chegasse naquele momento, Moisés tivesse morrido. Nós lemos no capítulo 34 aqui de Deuteronômio que Moisés havia morrido. Lemos acerca da narrativa aqui da morte de Moisés no capítulo 34, por exemplo, no versículo de número 7 diz: tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, não se escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Moisés, aquele que havia sido levantado por Deus, capacitado por Deus para guiar o seu povo, havia morrido. Se a obra do Senhor dependesse de homens, se a obra do Senhor dependesse da força humana, da capacitação humana, da iniciativa humana, a obra do Senhor não se concretizaria. Mas Deus, o Deus que havia estabelecido um povo a partir de Abraão, um Deus que havia liderado o seu povo desde Abraão até ali, não iria, queridos, interromper a sua obra por causa da morte de Moisés. Deus, queridos, está no controle, provendo a sua obra. Essa é uma verdade maravilhosa que Deus colocou, que Deus fez me lembrar.
me fazendo lembrar que esta obra não depende de mim, nem dos presbíteros, nem diáconos, nem dos membros dessa igreja. A obra do Senhor não depende nem mesmo dessa igreja. E ainda que essa igreja deixe de existir, é claro que os servos do Senhor, aqueles que fazem parte do povo da aliança, continuarão sendo guiados por Deus, sustentados por Deus e guiados até o descanso eterno. Eu não tenho dúvida disso. Mas quantas vezes nós precisamos nos lembrar disso? Lembrar, queridos, que quem é o dono da obra não é a liderança da igreja, mas é o próprio Deus. A obra é do Senhor. Moisés era e foi servo do Senhor. Vejam o que diz o verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Ele serviu ao Senhor. A obra, queridos, não é de Moisés. A obra é do Senhor. Quando nós olhamos, por exemplo, o livro do Êxodo, nós ficamos tentados a responder, por exemplo, a pergunta que diz: quem é o personagem principal desse livro? Nós somos tentados a responder: o personagem principal é Moisés. Foi ele quem foi levantado, foi ele quem foi até Faraó, foi ele quem usou ali o seu cajado, foi ele quem abriu o Mar Vermelho. Não, meus irmãos, o personagem principal do livro do Êxodo não foi Moisés, é o próprio Deus. Foi Deus quem comissionou, quem chamou Moisés, comissionou, usou Moisés, abriu o Mar Vermelho, liderou o seu povo com os pés secos na travessia do mar, e foi Deus quem matou a Faraó e todo o seu exército. Foi Deus. Deus é o personagem principal. Deus é o personagem principal do livro de Gênesis. Deus é o personagem principal de Êxodo, e de Números, e de Deuteronômio, e de Josué, e de todos os livros da Bíblia. É Deus, porque é Deus quem executa, é Deus quem age, é Deus quem dirige, é o próprio Deus. Queridos, a obra do Senhor é do Senhor e não de Moisés. Deus fez um povo através de Abraão. Este povo vai para o Egito através do agir de Deus por José. Nós conhecemos a história. Deus, então, queridos, faz com que o povo, José vai, experimente sofrimentos, dificuldades. É o próprio Deus, como nós cantamos há pouco, falando da provisão, permitindo José enfrentar situações adversas, injustiças, sofrimento, para depois no Egito colocá-lo como o segundo maior do Egito. E quando vem a fome, os irmãos de José vão até lá. E Deus então conduz o seu povo e alimenta o seu povo através da sua provisão. E o povo vai até o Egito. E ali fica, e os anos se passam, e o povo se torna escravo no Egito. O povo se torna escravo e Deus liberta o seu povo através de Moisés. Em tudo, meus irmãos, nós vemos a mão de Deus, o agir, a providência de Deus. Não é, queridos, o jeitinho humano. Não é a capacitação humana que sustenta e prospera a obra do Senhor. Não, e não é, e nunca foi. Nós precisamos nos lembrar disso. Não é o jeitinho humano, não é a nossa capacitação, mas é o próprio Deus que conduz o seu povo. É interessante quando nós lemos, por exemplo, em Êxodo capítulo 3, Deus chama Moisés e diz assim para Moisés: Moisés, você vai libertar o meu povo. Eu vou usar você para libertar o meu povo. É interessante, se você quiser abrir aí e acompanhar a leitura de alguns versículos, veja aí Êxodo capítulo 3, depois nós voltamos aqui para Josué. É interessante que Deus aparece para Moisés através de uma sarça, a sarça que ardia e não se consumia, que é símbolo da igreja presbiteriana, como nós vemos ali ao fundo, aquele símbolo. E Deus então fala com Moisés. Quem era, meus irmãos, Moisés? Quem, meus queridos, era Moisés? Será que era um homem muito capacitado? Será que era um homem de quem Deus dependia de forma alguma? Mas Deus, queridos, que está à frente da sua obra, no verso 6 nós lemos: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Quem é o Deus da sua obra? É o Deus da aliança, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Foi Deus, queridos, que viu a aflição do seu povo, não Moisés. Veja o que diz o verso de número 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe os sofrimentos. Não foi Moisés que foi até Deus dizendo assim: Senhor, o povo está sofrendo muito, faz alguma coisa, se quiser eu até me coloco à disposição. Aliás, se dependesse de Moisés, o povo teria morrido todo no Egito. Deus vê a aflição do seu povo. Ah, meus queridos irmãos, o povo de Deus depende do próprio Deus. É Deus quem vê a aflição do seu povo e usa quem Ele quer usar para consolar, para confortar, para libertar o seu povo.
Então, queridos, foi Deus que resolveu livrar o seu povo. Veja verso de número 8 aqui em Êxodo 3, verso 8. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Quem está dizendo aqui não é Moisés que está falando, é Deus. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Deus está falando aqui de Canaã. Deus está dizendo, eu decidi libertar o meu povo. E decidi levá-lo até uma terra que mana leite e mel. Aqui Deus está novamente reafirmando a sua promessa da terra, do descanso para o seu povo. Meus irmãos, às vezes nós fazemos tantos projetos. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E às vezes nos angustiamos como se a obra do Senhor dependesse de nós. Como se a ideia tivesse sido nossa, como se o nosso esforço é que fosse fazer toda a diferença. Não, é Deus. Foi Deus que resolveu livrar o seu povo, foi Deus que comissionou e capacitou Moisés. Veja aí o verso 10. Vem agora, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. É Deus quem chama Moisés, é Deus quem comissiona Moisés. E mais, é Deus quem o capacita. Os irmãos se lembram da resposta de Moisés? Olha aí o verso 11. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ainda ele entra em autocomiseração. Eu não sou ninguém para fazer isso. É claro, de fato ele está certo de que ele não era ninguém para fazer isso. Mas ele estava apenas olhando para si, ele não estava olhando para quem havia o comissionado, para quem o estava chamando, para quem estava ordenando para ele ir, ele estava olhando para si mesmo. Quantas vezes nós falhamos nisso, olhamos apenas para nós mesmos, e a obra do Senhor não depende da nossa própria capacitação. Mas é o próprio Deus que chama, é quem capacita. Qual é a resposta de Deus para Moisés? Está aí no verso 12, Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus vai dizer a mesma coisa que ele repete para Josué, eu serei contigo, a obra é do Senhor. Nós devemos fazê-la na dependência do Senhor. Mas Moisés, ainda ele vai retrucar com o Senhor, verso 13, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Olha o temor de Moisés agora temendo homens. Vão me perguntar quem me enviou, o que eu vou dizer? Deus responde para ele, verso 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Aqui está, meus irmãos, a raiz do nome de Deus. Yahvé, Javé, ou Jeová. O eu sou. O que Deus está dizendo é você vai dizer o eterno. O que não tem começo, o que não tem fim. É o Deus da aliança que te enviou. É o Todo-Poderoso. Essa é a ideia do eu sou. É o único que pode dizer eu sou. Porque Deus não foi criado, Ele existe desde sempre. E Ele criou todas as coisas. Meus irmãos, a obra é do Senhor. Quem nos envia é o Senhor. Nós vamos em nome do Senhor. Este trabalho, esta obra, meus irmãos, nós realizamos no nome do Eu Sou, do Deus Todo-Poderoso. Não no nosso nome, não para a nossa glória, não para a glória sequer desta denominação, mas para a obra do Senhor. Nós vemos então, queridos, que é Deus, o Senhor, que é o sustentador, o provedor da sua própria obra. Quem é o Deus da obra? Olha aí Êxodo capítulo 15. Veja um pouco mais à frente, Êxodo capítulo 15, por causa do tempo eu não vou considerar todos os capítulos aqui, já pulo para o capítulo 15, mas observe no cântico de Moisés, como Moisés havia entendido, depois de ficar dizendo, mas ainda Moisés, se nós continuássemos lendo lá o capítulo 3, vai dizer, Senhor, mas eu sou pesado de língua, Deus diz assim, mas eu vou usar, eu vou falar por você, mas olha aqui no capítulo 15, interessante, nós lemos que é o Deus que triunfou gloriosamente. Verso 1 aí do capítulo 15. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram, cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro.
Percebam, queridos, que Moisés não fica cheio de si depois da libertação do povo de Deus do Egito, dizendo: eu libertei o povo, eu sou isso, eu sou aquilo, ele e o povo. O que eles cantam, o que eles exclamam é: triunfou gloriosamente. O Senhor, cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Quem triunfou foi o Senhor. Quem lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro foi o Senhor. Quem, meus irmãos, é o Deus da obra? É o Senhor. Quem que triunfa não é pastor, não é evangelista, não são homens, é Deus quem triunfa. Meus queridos irmãos, Moisés reconhece que foi Deus que usou e abençoou. Olhem aí o verso de número 2 do capítulo 15 de Êxodo. O Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha salvação. Meus queridos irmãos, como precisamos nos lembrar diariamente disto. É o Senhor que é a nossa força, como nós lemos no Salmo 95, é a nossa rocha, a rocha da nossa salvação, é o que Moisés está dizendo. Moisés havia entendido que Deus estava no controle daquela situação, ele estava no controle da entrada do povo de Deus na terra prometida, através de Josué está na direção e sustenta o seu povo hoje. Deus, queridos, esteve com Moisés, Deus esteve com o seu povo, libertando o seu povo, Deus esteve com o povo nos 40 anos do deserto. Não foi que Deus ficou confuso, sem bússola, e por isso o povo peregrinou por 40 anos. O Criador dos céus e da terra conhece tudo. Ele permitiu os 40 anos de peregrinação para tratar o seu povo, para corrigir o seu povo, para preparar o seu povo para a entrada. É o Deus, queridos, que esteve com Moisés na libertação. É o Deus que esteve com Moisés na peregrinação. É o Deus que estava com Josué na entrada da terra prometida. É o Deus que está com o seu povo, o povo da aliança, hoje. Vejam o que diz o verso 18. O Senhor reinará por todo o sempre. O Senhor reinará por todo o sempre. Então, queridos, durante todo o tempo da peregrinação do povo de Deus no deserto, Deus alimentou o povo. Deus saciou a sede do povo. Deus, queridos, protegeu o seu povo. Deus instruiu o seu povo. Deus guiou o seu povo. Deus corrigiu o seu povo. Moisés morreu. Nós lemos no capítulo 34 de Deuteronômio. Volte agora a sua Bíblia para Josué, capítulo 1. Quando nós olhamos, queridos, no texto ao lado, ou seja, em Deuteronômio 34, nós vemos que Moisés havia morrido, mas Deus, o Deus da provisão, o Deus da aliança, estava no controle. Deus, queridos, não tem plano B. Deus não usa plano B, porque Ele é Deus. O plano de Deus sempre é o melhor. Deus não usa plano B porque tudo que Ele quer, Ele faz, Ele consegue, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Chamar Josué não é um plano B de Deus. Deus havia preparado Josué antes mesmo da morte do próprio Moisés. Meus irmãos, nós lemos aqui em Deuteronômio 34, aí do lado de Josué 1, vejam o que diz aqui, dizem os versos 8 e 9. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. No final, então, meus irmãos de Deuteronômio, os israelitas estavam acampados nas planícies de Moabe. Eles estavam esperando Deus ordenar que avançassem e tomassem posse de Canaã. Moisés, que o havia liderado até então, não entraria na terra. Deus, queridos, havia instruído Moisés a transferir a liderança para Josué. Quando você lê no capítulo 3 de Deuteronômio, verso 28, você vê isso. Quando você olha o verso 23 do capítulo 31 de Deuteronômio, você também vê isso. Quem é o Senhor da obra? É o Deus, queridos, quem é o Deus da aliança? É o Deus que guia o seu povo, é o Deus que sustenta o seu povo, é o Deus que orienta o seu povo, é o Deus, queridos, que é o próprio sustentador da obra. Quando nós olhamos o verso de número 2 aqui de Josué, capítulo 1, nós lemos: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, pasta este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Percebam, meus irmãos, como Deus trata com Josué. Moisés morreu. A obra continua. Como se Deus estivesse dizendo: eu não dependia de Moisés.
eu continuo a minha obra, eu uso quem eu quero, eu capacito quem eu quero, agora eu vou usar a sua vida. Deus já o havia preparado anos antes para isso. Josué havia sido auxiliar de Moisés. Josué havia aprendido, Deus o havia instruído através daqueles anos. Josué havia nascido no Egito e havia continuado, e Deus havia permitido que ele entrasse na terra prometida, além dele apenas Caleb. Aquela geração que saiu do Egito havia morrido. Outros que nasceram no deserto, que entrariam com eles. E o que Deus diz para ele, dispõe-te. É interessante a palavra dispõe-te, do hebraico é cum. Em algumas Bíblias aparece assim, levanta-te. Em outras versões, esta palavra é traduzida em outros textos por prepara-te. Sim, significa levanta-te, ergue-te, prepara-te porque eu vou usá-lo. Prepara-te quando? Não é daqui a pouco, ele diz levanta-te, ele diz dispõe-te agora. O tempo é esse, meus irmãos, o Deus da obra executa a sua obra, sem depender de homens, mas querendo usar quem Ele quer e usando no tempo dele. O tempo de Deus era aquele, era o agora. Dispõe-te agora, diz ele. Não era para deixar para depois. Ele diz, passa este Jordão, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo. O povo, então, meus irmãos, estava no lado leste do rio Jordão. Tem um vale profundo, como eu disse, e a terra prometida estava do lado oeste. E Deus está dizendo, você vai conduzir este povo. Meus queridos irmãos, a tarefa não seria fácil, mas aquele que deu a ordem é quem vai sustentar, quem vai executar a sua promessa. É o Deus da aliança, é o Deus da promessa. Vejam que ele diz, a terra que dou aos filhos de Israel. É o final do versículo 2. A terra que dou. Era obra de quem? Do Senhor. Isso nos leva ao segundo ponto. Além dele ser o Deus que guia, que sustenta, que direciona a sua obra, nós aprendemos, meus irmãos, que o Deus da obra também guia o seu povo para a concretização da sua obra. Ele não apenas sustenta o seu povo, como ele também é o próprio que guia o seu povo. Vejam versos 3 a 5. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Vejam, meus irmãos, no verso 2 ele já havia dito a terra que ele dava aos filhos de Israel. É a promessa de Deus, que o próprio Deus vai cumprir. Ele diz na sequência, então, do versículo 3, como prometia a Moisés, ele diz numa parte do versículo 3. No versículo 4, Deus estabelece, ele informa o limite da terra. No versículo 5, nos mostra o motivo da invencibilidade que Josué teria. É Deus que sustenta a sua obra e Deus quem guia o seu povo, porque no verso de número 5 ele diz, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. E Deus, queridos, não diz isso para Josué como uma palavra de encorajamento para ele, dizendo, olha, você é um super-homem, você é muito poderoso, você é muito capaz, então ninguém vai poder resistir a você. Não, não é nada disso. Deus diz, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Porque, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Meus queridos irmãos, a obra do Senhor, ela é guiada e sustentada pelo próprio Deus, como nós estamos vendo. É Deus quem está dizendo para Josué, eu serei contigo. A presença do Senhor que era a garantia da invencibilidade de Josué. A presença do Senhor que era a garantia de vitória, de prosperidade, de concretização da promessa. A presença do Senhor. Ah, meus irmãos, a maior necessidade da igreja, eu não tenho dúvida do que eu vou falar, é da presença do Senhor. Às vezes, nós nos preocupamos com tantas coisas, coisas que eu diria que em si não são ruins. Nós nos preocupamos com capacitação financeira, e quando a arrecadação cai, ficamos preocupados, como eu fiquei. Nós nos preocupamos com capacitação humana, quando olhamos e dizemos, precisamos de mais pessoas capacitadas. Nós nos preocupamos com recursos materiais,
E como os recursos materiais são úteis, eu não estou dizendo o contrário, mas nem toda capacitação humana, nem todo o dinheiro deste mundo poderá fazer prosperar a obra do Senhor se a presença do Senhor não for uma realidade no nosso meio, na sua obra. O que nós mais precisamos, queridos, como povo da aliança, para a obra do Senhor, é do próprio Deus da aliança. A nossa maior necessidade é do Deus, da presença de Deus, a maior necessidade da liderança dessa igreja. Não é de homens mais capacitados, simplesmente, mais instruídos, mais eloquentes, mais ricos. O que nós mais precisamos, o que esta igreja mais precisa como liderança, para a liderança dessa igreja é da presença de Deus. É do sustento do Senhor, da capacitação do Senhor, da orientação do Senhor, do agir do Senhor. É a presença do Senhor, queridos, que é a maior das importâncias. É por isso que nós lemos, por exemplo, quando Deus diz para Moisés, pode ir. Eu envio anjos, eu envio outros. Moisés diz assim, se o Senhor não for, nós também não iremos. Porque Moisés, queridos, havia aprendido que a maior de todas as bênçãos é o Deus das bênçãos. Que a presença mais importante não são de pessoas ilustres, mas é do Deus Todo-Poderoso. E Josué havia aprendido também isso. Josué certamente havia aprendido com Moisés isso. E Deus então diz para ele, Josué, vá, ninguém vai poder te resistir, porque eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. É isto, meus irmãos, é isto que anima, é que nos anima na sua obra. É isso, meus irmãos, que animou Davi na sua caminhada, tendo o Senhor como seu pastor, a ponto de dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Era a presença do Senhor, a ponto dele dizer, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, porque tu estás comigo. A ponto dele terminar o Salmo 23 dizendo, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, enfim terei descanso, porque o Senhor está comigo, é Ele que cumpre a promessa, é Ele que guia o povo da aliança até o descanso. Então, queridos, no verso 5 nós vemos o motivo da invencibilidade que Josué teria, a presença do Deus da aliança. Meus queridos irmãos, nós aprendemos na palavra do Senhor, que a obra do Senhor, ela é dirigida, ela é sustentada, ela é guiada pelo próprio Deus, pelo próprio Deus. Em terceiro lugar, queridos, nós podemos destacar que o Deus da obra, o Deus da aliança, Ele exige sim fidelidade ao povo da aliança, a começar pela própria liderança. Vejam versos 6 a 9. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Queridos, o Deus da aliança exige fidelidade ao povo da aliança. Vejam também verso 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu, Senhor, teu Deus, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus, meus queridos irmãos, Ele vai exigir sim fidelidade do seu povo. Nos versos 6 e 9, nós vemos, queridos, que quem concede força e coragem é o próprio Deus. Vejam o verso de número 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. A coragem, meus irmãos, e a força de Josué estavam baseadas, eram no Senhor e baseadas no fato de quem queria cumprir a promessa era o próprio Deus. Josué não dependia da sua capacidade. Ele já sabia que quem havia feito a promessa havia sido Deus. É por isso que a promessa seria cumprida. Ah, meus irmãos, o que me encoraja na obra não é olhar para mim mesmo, para supostas capacitações que certamente nem as tenho, mas é saber que o Deus que começou a boa obra é Ele que vai terminar. A começar na minha própria vida. É saber, queridos, que Deus é quem sustenta a sua obra, Deus quem sustenta o povo da aliança, Deus quem guia o povo da aliança. A obra é do Senhor, por isso nos anima. Vejam o que diz no verso de número 9. Não te mandei eu, diz o Senhor, sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É por isso, queridos, que eu repito que
a nossa maior necessidade, seja da liderança da igreja ou do próprio povo, de toda a igreja, seja da liderança do povo ou de todo o povo, é a presença do Senhor. É por causa da presença do Senhor, do agir do Senhor, da capacitação do Senhor, que nós podemos ter ânimo, que nós podemos ter coragem, que nós podemos ser fortalecidos. É no Senhor que somos fortalecidos, meus irmãos. Isso deve nos animar. Não importa como está a situação financeira da igreja, não importa, meus irmãos, se somos muito capacitados humanamente falando, quando nós cremos no Deus da obra, no Deus da aliança, e quando nós colocamos a nossa esperança nele, nos fortalecemos nele, nós podemos sim ter esperança no Senhor, não em nós mesmos. A força e a coragem vêm de Deus, fidelidade e obediência são exigidas por Deus para sermos bem-sucedidos. Vejam versos 7 e 8. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus exige de Josué fidelidade e obediência. Deus, queridos, encoraja Josué e diz: seja fiel, obedeça. Não te desvies, meus irmãos, isto é muito forte o que ele diz. No verso 7, ele diz: para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. A liderança da igreja não deve fazer cumprir parte da lei, parte da vontade do Senhor, mas tudo que ele ordenou. Não é parcial, queridos, o mandamento não é parcial. Ele diz mais: não te desvies, ele diz, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Nós, queridos, como liderança e como povo de Deus, precisamos obedecer a Deus. Josué tinha que obedecer a Deus fielmente, integralmente. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não há como não nos lembrarmos do Salmo 1, que diz que o prazer do justo está na lei do Senhor. Bem-aventurado é aquele cujo prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então vem a comparação, ele é comparado como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Ah, meus irmãos, esta foi a palavra para Josué. Esta não somente foi a palavra para a liderança do povo. Alguém pode argumentar: mas pastor, esta palavra é para Josué apenas. Sem dúvida alguma, Deus trouxe aquela palavra para Josué como líder. Sem dúvida alguma, meus irmãos, Deus não está prometendo aqui se Josué recompensa para Josué. Deus está dizendo: eu vou cumprir a minha aliança. Faça a sua parte. Sem dúvida alguma, meus irmãos, é para Josué, mas não é apenas para Josué, mas é para todo o povo. Quando você olha o capítulo 24, abra aí a sua Bíblia no capítulo 24 de Josué, e você vai entender que essa fidelidade e obediência, Deus exigia não apenas para a liderança, não apenas para Josué. Vejam Josué capítulo 24, quando Josué está encerrando o seu ministério, pouco antes dele morrer, ele reúne o povo para uma renovação da aliança. Vejam o que diz Josué ao povo, versos 14 e 15. Os irmãos podem ler, por favor, versos 14 e 15? Meus queridos irmãos, vejam, Josué reúne o povo. O mesmo Josué que havia sido
chamado por Deus, instruído por Deus, capacitado por Deus, ordenado por Deus a ser fiel, a obedecer, a falar do livro da lei, a não se desviar dos mandamentos do Senhor. Ele reúne o povo e diz: temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Integridade e fidelidade, as mesmas coisas que Deus havia exigido dele. Meus queridos irmãos, nós somos o povo da aliança, servimos o Deus da aliança. O Deus da aliança exige do seu povo integridade, fidelidade, em amor. Não é para que alcancemos o descanso da terra, não. Não é para que alcancemos a salvação. E aqui eu estou fazendo a analogia do descanso da terra com a salvação. Não, não é para isso. Mas é porque já temos em Cristo Jesus garantida a nossa salvação. Devemos, queridos, manifestar a nossa gratidão e o nosso amor a Deus através de uma vida de obediência. E quando Deus fala de prosperar por obedecer, é porque, queridos, quando nós fazemos as coisas do jeito que Deus quer que façamos, quando nós cumprimos a lei do Senhor, não é que Ele nos dá um prêmio, não é que Ele nos premia, não é que nós recebemos uma recompensa, não é nada disso. Mas é que a lei do Senhor foi deixada para o nosso bem. Ah, meus irmãos, como eu tenho aprendido isso na prática, na minha vida e aconselhando muitas pessoas. Como, queridos, quando o marido coloca em prática a palavra do Senhor, sendo o marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja, como as coisas são abençoadoras dentro de casa. Como uma mulher que resolve ser uma serva fiel, uma mulher sábia que edifica o lar, submissa à autoridade espiritual do seu marido, coloca a palavra de Deus em prática, como o lar é abençoado. Ah, meus irmãos, como quando os pais resolvem colocar em prática a palavra do Senhor e criam seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor, amando ao Senhor de todo o coração, ensinando os seus filhos a amarem ao Senhor, como eles são abençoados. Ah, queridos, quando nós resolvemos obedecer a palavra do Senhor e passamos a amar a Deus sobre todas as coisas, e como fazemos como Josué diz aqui no versículo 14, deitai fora os deuses estranhos, os deuses aos quais vossos pais serviram da lei do Eufrates, como é maravilhoso quando resolvemos lançar fora os ídolos do nosso coração, quando resolvemos amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a nós mesmos, como a palavra nos ensina, como isso é abençoador para a nossa vida. Obedecer a Deus traz bênção, não como recompensa, mas como resultado de colocar em prática aquilo que Deus mostrou que é bênção para a nossa vida. Deus é o Deus da aliança, o Deus que supre, o Deus que guia, o Deus que exige fidelidade do povo da aliança. Esse livro, como eu disse, não é apenas histórico, mas profético. Josué apontava para Jesus. Não é à toa que Moisés mudou o nome de Josué, de Oséias, salvação, para Yehoshua, ou seja, Yahvé é a salvação. Não é à toa, queridos, que quando Maria se encontrava grávida, por obra do Espírito Santo, o anjo apareceu para José e disse assim: não temas receber essa mulher como tua esposa, porque o que foi gerado nela é obra do Espírito. Vocês vão colocar nesta criança o nome de Yehoshua, vocês vão colocar nesta criança o nome de Josué, vocês vão colocar nesta criança o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Josué, queridos, era uma tipificação de Cristo. A promessa de Deus, guiando o seu povo na entrada prometida, na terra prometida, era algo que apontava para algo muito maior e mais duradouro. A conquista, queridos, Dr. Gerhard van Groningen chega a dizer no seu livro Criação à Consumação, a conquista de Josué da terra de Canaã foi um ato de reivindicação da terra, um evento inicial, mas simbólico e tipológico do que Cristo asseguraria como uma realidade futura, definitiva, por meio da sua morte vitoriosa, ascensão à mão direita do Pai e o triunfo sobre Satanás. A entrada do povo naquela terra apenas apontava para a promessa que Deus faz. E o autor aos Hebreus vai escrever sobre isso, que Deus vai guiar o seu povo da aliança
para a terra de descanso. E quem Deus usa para guiar o seu povo, não foi Josué, servo de Moisés, é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E nele, meus irmãos, nós temos a certeza da garantia da vida eterna. Nele, como escreveu o apóstolo Paulo, nós temos a esperança da vida eterna. Nós cremos que ele nos escolheu nele, que nele nós somos chamados, santificados e glorificados. É nele. Queridos, a obra é do Senhor. O povo é do Senhor. É Ele quem guia, quem capacita. É Ele quem exige fidelidade. Onde demonstramos que fazemos parte do seu povo, não para obtermos a promessa, mas porque já temos garantida a promessa. É Ele, meus irmãos, que nos conduz em Cristo Jesus até o descanso eterno.